Olá, queridos. Eu sou a doutora Andréa Cristina Kovac e mais uma vez no nosso canal Saúde Integral eu venho falar sobre um tema de saúde para você. Hoje nós vamos falar sobre o sono. O sono é uma necessidade básica do ser humano e é um período onde nós nos recuperamos toda a nossa energia física e mental durante esse período. Então, a gente vai restabelecer as células que foram danificadas, os circuitos cerebrais entram em descanso em determinadas fases do sono, o sistema imunológico é fortalecido, o hormônio de crescimento é liberado. Então, crianças que dormem pouco, né? Você precisa dormir melhor por conta da liberação do hormônio de crescimento. As nossas memórias são consolidadas no período de sono, as nossas emoções são tratadas. Você sabia de tudo isso que acontece durante o sono? Então, o sono é muito importante. Ele tem algumas fases, né? Então, tem a fase do sono não REM, que a gente chama, e o sono REM. Por que essa palavra REM? REM significa movimento rápido dos olhos, né? Na tradução em inglês. Por quê? Existe uma determinada fase do sono em que nós temos os movimentos normais, lentos, né, dos olhos. E essa fase corresponde, que a gente chama de fase não REM, né? É uma fase em que o sono está sendo aos poucos aprofundado. Então, os especialistas dividem o sono em até 5 fases. As 4 primeiras fases são a fase não REM e a última é a fase REM, que é quando nós temos movimentos rápidos dos olhos, a atividade cerebral está intensa, como se nós estivéssemos em vigília. E é nessa hora em que as memórias são consolidadas e que as emoções são tratadas, na fase do sono REM. É muito importante que a gente chegue nessa fase do sono REM, que é onde acontecem os sonhos, né? E as pessoas, às vezes, que estão com distúrbio de sono ou com sono irregular, não conseguem entrar nessa fase. Então, aí tem problemas no outro dia de memória, de atenção. A primeira fase, que seria o sono não REM, lá, a primeira delas, é uma fase em que você está pegando no sono. Sabe aquela hora que você está pescando, assim, né? Aquele sono bem superficial que você é acordado com qualquer coisa. A segunda fase já é um sono um pouquinho mais profundo, né, do que a primeira. Depois, a terceira, assim por diante, a quarta vai aprofundando o nível de sono, ou seja, cada vez é um pouco mais difícil de te acordar, porque você está se desligando dos estímulos da realidade, até que chega nessa fase 5, que é o sono REM, que é a fase mais importante, onde nós estamos restabelecendo, então, essas funções que eu disse aqui. Então, se a pessoa tem um sono irregular, ou se tem insônia, dificilmente ela consegue completar esses ciclos. E por noite, a gente tem por volta de uns 5 ciclos desse. Então, a gente vai do 1 até o 5, aí depois ou a gente se vira, ou muda, ou dá uma acordadinha assim de leve e volta. Aí depois tem outro ciclo, ou então mesmo ali, né, mantendo o sono, outro ciclo, até uns 5 ciclos mais ou menos, de 4 a 5 ciclos por noite. Então, é muito importante a gente ter a qualidade do sono para que a gente possa ter esses benefícios que ele traz para nós. Além disso, por exemplo, a fase REM do sono, ela fica 25% só do tempo. Toda a outra parte é o sono não REM. Então, veja, se você tiver um distúrbio bem nessa parte dos 25%, vai te prejudicar bastante. Aí você me pergunta assim, quanto que é o tempo correto de sono? Quanto que você tem que dormir, né, por noite? Então, isso depende. Por exemplo, varia desde o recém-nascido, que tem que dormir de 14 a 17 horas por dia, até um idoso que dorme 7 horas por dia, por noite, né? Então, tem idoso que dorme bem menos do que isso, né? Mas esse seria o ideal para o restabelecimento, né? Estudos mostram que menos de 5 horas de sono por noite já traz lesões cerebrais, assim, neuronais, alteração de memória, de atenção, né? Então, tem que ter um sono regular. Se a gente fosse fazer uma média em torno de todas as idades, desde a infância, adolescência, adulto jovem, o adulto normal, o senil, em torno de 8 horas seria uma quantidade boa de sono, né, que traria todos esses benefícios que nós falamos aqui, né. E os distúrbios do sono, como é que eles acontecem, né? Então, tem pessoas que têm insônia, têm a dificuldade de pegar no sono logo que deitam.
Tem outras que dormem bem logo que deitam e tem uma insônia terminal, que a gente fala, que acorda muito cedo e depois não consegue dormir de novo. Então, por vezes, acorda 3, 4 da manhã e depois não consegue mais pegar no sono. Tem pessoas que têm apneia obstrutiva do sono. Então, pessoas que estão, vamos supor, com peso acima, ou que têm alguns problemas aqui na laringe, né? E a língua, então, a musculatura da língua cai para trás, impede a passagem do ar. Então, tem a apneia, que é um dos distúrbios. Tem pessoas que têm aquela síndrome das pernas agitadas, que a pessoa está dormindo e de repente ela, né, movimenta a perna assim rapidamente, então tem movimentos involuntários. Tem pessoas que têm o sono, ela dorme bem, por exemplo, dorme rápido. Só que aí durante a noite, acorda várias vezes, tem um sono agitado e se vira, né? A síndrome do bife na chapa, né? Que de um lado, de outro, de um lado, de outro. Então, assim, todos esses e outros são distúrbios que podem prejudicar as suas funções vitais e metabólicas, né? Até tem estudos mostrando que as pessoas que não dormem bem, elas têm maior risco de diabetes, de doenças metabólicas, de doenças cardíacas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Você sabe que quando a gente dorme, até a nossa frequência cardíaca diminui. Veja, uma preservação, né, do coração. A nossa temperatura baixa, então todo o metabolismo se modifica nessa fase do sono, né? Então, se você puder dormir em torno de 8 horas, isso é muito importante. E como fazer para ter um sono adequado, né? Então, a Faculdade de Medicina da Harvard deu algumas dicas, né, dos estudos que eles fizeram a respeito do sono, estudos específicos, e que vêm beneficiar as pessoas. Então, a primeira coisa que eles falam é o seguinte: quando você deixa o quarto só para dormir, né? Não ligue a televisão no quarto, não fique mexendo no celular no quarto, em tablets, em aparelhos eletrônicos, porque isso vai estimular funções cerebrais e depois é mais difícil de você conseguir pegar no sono. Então, essa história de, eu vou dormir, vou deixar a televisão ligada para dormir, que acho que vai me ajudar, não. Na verdade, ele prejudica as fases do sono, você não consegue entrar naquele sono mais profundo, né? Então, o quarto é local de dormir. Outra coisa que eles falam, mantenha uma regularidade de horário. Então, cada dia dorme num horário, né? Se você é uma pessoa que não trabalha, assim, tem gente que trabalha às vezes um dia de noite, um dia durante o dia. Então, às vezes é mais complicado para a pessoa ter uma regularidade. Mas mesmo assim, você pode fazer uma regularidade de um dia sim, um dia não, né? Mas que a gente tenha mais ou menos uma regularidade da hora que vai deitar, da hora que vai levantar, né? O quarto tem que estar escuro. Por quê? A luminosidade atrapalha a profundidade do sono, que é importante, como eu falei. Então, até de manhã, o sono matutino ele é prejudicado se você não tem uma cortina grossa, né? Se você tem aquela luminosidade. Quando a gente vai acampar, né, que as barracas são claras, assim, a gente acorda muito cedo porque não consegue dormir, né, devido à luminosidade. Outra coisa, evitar ingerir cafeína à noite. Então, alimentos que têm cafeína, o café, o chá preto, a Coca-Cola, o chocolate. Então, todos esses alimentos, liberando cafeína, dependendo da sensibilidade da pessoa, pode atrapalhar o sono, né? Eles podem ficar até 12 horas no organismo, a cafeína, né? Então, assim, chegou a tardezinha ali, já para de usar esses elementos para que você possa dormir melhor. Aí você me pergunta assim, tem alguns chás, tem algumas coisas que podem ajudar no sono? Olha, eles são relaxantes, mas se for um distúrbio de sono mais intenso, não vai ajudar muita coisa. Mas é algo que pode te ajudar, se for uma coisinha mais leve. Então, alguns chás, como camomila, erva cidreira, ou um suco de maracujá, mas é uma coisa bem leve, tá? Então, assim, se for um distúrbio mais profundo, às vezes você vai precisar de um acompanhamento. Isso que a Harvard está falando aqui é para situações assim que você está só desajustado em relação ao seu sono. Mas, às vezes, tem doenças, tem distúrbios metabólicos que estão por trás disso. Então, aí você vai precisar procurar ajuda médica para saber se é algum distúrbio hormonal, por exemplo, um hipertiroidismo, ele pode dar insônia, pode dar um sono interrompido, né? Então, tem que fazer toda uma avaliação metabólica hormonal para saber se você não está tendo nenhuma doença que esteja prejudicando o sono. Então, tem vários distúrbios hormonais e metabólicos que podem causar isso, além do que doenças psicológicas.
Então, por exemplo, a depressão pode influenciar no sono, uma ansiedade generalizada pode influenciar no sono, uma síndrome bipolar pode alterar o sono. Então, assim, além de distúrbios físicos, também os emocionais podem influenciar. Outra coisa que eles falam é que a atividade física, ela tem que ser feita até 3 horas antes da gente deitar. Por quê? A atividade física, ela é muito boa para restabelecer o nosso sono, sabia disso? Ela libera, lembra que eu falei das endorfinas da outra vez? E outras substâncias que ajudam a gente a ter um sono melhor, desde que não seja feito muito próximo da hora de dormir, porque é um benefício mais tardio. O que acontece no momento logo depois do exercício é que a pessoa fica estimulada. Então, tem outros elementos que também são eliminados durante o exercício, outras neurotransmissores que vão deixar você alerta. Então, até 3 horas antes de você dormir, você faça o seu exercício. Depois, ele já vai ficar naquele benefício mais tardio, onde ele vai te ajudar a ter um sono melhor. Outra coisa, você tem que estar utilizando colchão, travesseiro, confortável e ortopédico. Porque, por exemplo, não adianta nada ser aquele colchão, né, mole, que você até se perde lá no meio do colchão e depois você fica com dor à noite porque a coluna fica prejudicada e aí você acorda por causa da dor, né? Então, o ideal é que a gente tenha um colchão que seja confortável, porém que não traga nenhum malefício para a coluna e para a musculatura, e um travesseiro também adequado. Teve uma época da minha vida que eu acordava sempre com dor de cabeça, assim, durante um mês e pouquinho. Eu falava, nossa, que estranho, tô com uma dor de cabeça quando eu acordo, né? E eu pesquisei várias coisas, fiz exames e tudo, quando eu decidi trocar o meu travesseiro. Quando eu troquei o meu travesseiro para aquele que tem aquelas ondas, assim, que ele é bem anatômico, né? Então, você pega aqui essa parte do pescoço e depois aqui, né? Então, eu troquei por esse travesseiro. E nunca mais tive dor de cabeça quando eu acordei. Então, veja, era uma posição errada, então dá alteração na parte muscular. Tem pessoas também que acordam com dor porque tem bruxismo, né? Que é aquela ranger de dentes, apertar os dentes quando dorme, também tem que procurar ajuda. Muitas vezes pessoas têm que fazer aquela plaquinha de silicone para que você não desgaste os seus dentes e que não prejudique essa articulação que é a temporomandibular, né? Que depois a pessoa fica com dor, fica inflamado. Tem dores de cabeças muito fortes. Então, tem muita dor de cabeça que tem a ver com esses distúrbios do sono, que não são enxaquecas ou outros tipos, né, metabólicos de dor. Então, que você tenha um travesseiro adequado, um colchão adequado, a luminosidade seja baixa, né, no seu quarto, evitar barulho, evitar estímulo. Outra coisa, não fique pensando no que você vai fazer amanhã na hora que você vai deitar. Se organiza antes, porque senão você vai ficar pensando, você vai, mas como é que eu vou fazer? Aí você vai tentando ter uma ideia, aí você tem uma ideia, você vai falar, então eu vou fazer assim. E aí vai que você não consegue dormir mesmo, porque o seu cérebro está em franca atividade. A hora de dormir é a hora de baixar a atividade cerebral. Então, já se organiza antes. Na hora que for deitar, não pense nesses assuntos. Se você está com o seu cônjuge ali e ele começar a falar alguma coisa, olha, não falo de dinheiro depois que eu deito na cama, não falo de responsabilidade, tá? Para que você tenha aquele período para você, para que você descanse. Até Deus descansou no 7º dia, não é verdade? Na história da Bíblia, quanto mais nós. Nós necessitamos do descanso. E se mesmo tomando todas essas precauções em relação ao sono, você vê que tem esses distúrbios continuam, se perpetuam, você precisa procurar ajuda médica. Então, que você procure um médico para te auxiliar, para fazer os exames, para ver se você não tem uma alteração metabólica. Se preciso for fazer uma psicoterapia, se for um problema emocional, mas você precisa de ajuda e precisa regularizar o sono, para que os seus problemas não se tornem maiores lá na frente. Então, eu espero que hoje você tenha uma boa noite de sono, que você consiga restabelecer o seu descanso, porque dependendo do nosso descanso, é a nossa produção do dia seguinte, é a nossa atenção, é a nossa memória e é a nossa qualidade de vida. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser adquirir o meu livro, Saúde Integral, deixe nos comentários aqui que a gente entrega para você. Fiquem com Deus e até o nosso próximo tema. Até mais.